O título da mensagem que eu coloquei hoje é A Fé que Vence as Frustrações. A fé que vence as frustrações. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Salmos 62, a gente vai ler o versículo 5 e 6. Amém? Amém, igreja? Vou ler aqui com vocês. Hein? Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Perdão, é silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos em um tempo de muitas expectativas, né? Expectativas sobre trabalho, expectativas sobre pessoas, relacionamentos, ministério, né? E até mesmo sobre nós mesmos. Nós temos expectativas sobre nós e às vezes nós nos cobramos demais. Só que, né, a expectativa mal trabalhada pode ser um fardo. Né? Uma expectativa mal trabalhada, ela pode ser um fardo, porque você pode ter expectativas demais em você, né? E esquece de onde de fato você deve depositar as suas expectativas. Vai ficar mais claro à medida que a gente for andando. Amém? Mas quando nossas expectativas estão fundamentadas ali em homem, inevitavelmente enfrentaremos frustrações, certo? O salmista, porém, nos ensina que existe um lugar seguro para colocarmos a nossa esperança, que é em Deus. Nós temos um lugar onde nós devemos depositar a nossa esperança. Hoje aprenderemos à luz da palavra por que e como devemos colocar as nossas expectativas no Senhor. Porque, às vezes, nós tiramos a nossa expectativa do Senhor e colocamos em coisas que temos. Nós acreditamos que podemos, né? Ou que alguém pode por nós. E não há nenhum problema em acreditar, né? Em acreditar que algo irá dar certo, mas o problema é quando você deposita totalmente as suas expectativas naquilo como se aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele relacionamento fosse algo, tipo assim, ocupasse um lugar de primazia, um lugar de alta relevância para você. Tem gente, por exemplo, que no trabalho deposita a expectativa de ser promovido porque conhece o chefe, porque é amigo do filho, do tio, do dono, entendeu a lógica da coisa? E aí cria expectativa, só que quando a expectativa não é atendida, existe uma frustração. E aí é onde moram alguns problemas, né? E tiraremos algumas lições. A expectativa em Deus nos dá estabilidade diante das incertezas. Quando nós depositamos nossa expectativa em Deus, nós temos estabilidade. Agora, quando tiramos a nossa expectativa de Deus, porque a nossa expectativa deve estar nele, mas quando pegamos a expectativa que deveria estar nele e colocamos em outro lugar, nós criamos um lugar de instabilidade, um lugar de insegurança, porque no momento que houver uma falha, eu irei me frustrar. E a minha frustração, normalmente, me leva a lugares obscuros. Me leva a lugares onde eu tenho dificuldade de sair. Normalmente, pessoas frustradas tentam a se isolar, porque não venceu, ou não aconteceu, melhor dizendo, da forma como ela tinha idealizado.
por não ter acontecido da forma como ela idealizou, como ela imaginou que seria, ela agora tem uma frustração. E essa frustração faz com que ela perca o apreço pelas pessoas envolvidas na expectativa dela. E isso é muito importante nós falarmos na igreja. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm expectativas na liderança, que têm expectativa na figura do pastor, e esquece que as pessoas aqui envolvidas são humanas também, sujeitas a falhas, a erros. E quando você tira a expectativa que deveria estar em Deus para colocar nas pessoas que estão aqui, seja ele Felipe Matias ou qualquer outro indivíduo, você corre sérios riscos de se frustrar. Porque, naturalmente, você irá se frustrar por ter tirado a sua expectativa de Deus, que era o local devido da sua expectativa. Tem gente que, quando adoece, deseja dentro dele a presença do pastor, porque eu deveria receber uma visita do pastor, né? Eu já tenho tantos anos na igreja, eu adoeci e o pastor não veio me visitar. E às vezes também não é do pastor, mas às vezes era de Felipe Marques. Pô, Felipe Marques é meu amigo na igreja o tempo todo. O cara não tirou um dia para ir lá na minha casa me visitar quando eu estava doente, né? Nós tiramos a expectativa de quem esteve presente o tempo todo, do Espírito Santo de Deus, que não deixou a enfermidade nos tomar, que não deixou a enfermidade nos abater. Tiramos a expectativa de quem de fato nós deveríamos olhar, colocamos em um homem, naturalmente nos frustramos. Naturalmente. Porque de quem deveria pertencer a nossa atenção, a quem deveríamos estar dando a devida atenção, nós tiramos ela e colocamos em outro lugar. E o que acontece aqui, nesse caso, a gente agora tem um problema, porque agora, além de estar frustrado, eu estou até chateado com o Felipe, né? Eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com o Felipe Matias, eu estou chateado. Há agora um problema gigantesco, porque você para de enxergar. Porque a sua perspectiva, a nossa perspectiva de igreja, ela está relacionada a quem dirige, né? A quem está na frente. Então, naturalmente, eu acredito que vocês já devem ter escutado isso em algum momento. Aquela igreja não presta. Aquela igreja, a igreja A, a igreja B não presta. Mas quando você vai analisar o porquê a igreja não presta, na verdade, aquele indivíduo teve uma experiência ruim, né, por ter tirado a expectativa dele de Deus e ter colocado ou no pastor, ou no líder, ou em alguém que fazia parte da comissão da igreja, num presbítero. E por não ter sido atendido as suas expectativas, por não ter sido atendido, ele se frustrou. E aí ele agora começa um afastamento. E esse é um dos objetivos muito claro que nós não podemos deixar de colocar nossa expectativa no lugar certo. Porque em Deus não há frustração. Porque no momento que buscamos entender aquilo que Ele tem para nós, às vezes a gente pode até ficar chateado de dizer, Deus, não é como eu queria que fosse. Mas aí vem a palavra, os planos de Deus são maiores do que os meus. E aquela palavra entra como uma flecha dentro de você. E você agora, por ser um cristão, né, verdadeiramente genuíno, o cúmulo da redundância, mas você entende a mensagem e você não consegue permanecer frustrado. Mas quando você coloca suas expectativas em alguém ou em alguma pessoa específica, naturalmente sua frustração tende a aumentar. Por quê? Porque até o momento em que você
olhava aquela pessoa com expectativas, você não parava para olhar os defeitos. Você só via as virtudes. Mas no momento que ela te chateia, no momento em que você é frustrado, agora você deixa de ver as virtudes. E agora você começa a catar os defeitos. Olha, tá vendo? Ele sempre foi assim e eu não percebi. Ela sempre foi assim e eu não percebi. Olha lá como ela age, olha como ela faz, olha como ela diz, olha como ela se comporta. A gente tira o olhar. E tirar o olhar de onde nós devemos, de fato, colocar, que é em Deus, nos traz grandes problemas. Por quê? Começa com uma pequena frustração. Mas daqui a pouco nós perdemos o apreço pelas pessoas, pela comunhão. Daqui a pouco nós estamos perdendo o respeito uns pelos outros e aí começamos a maledicência dentro da igreja. Por isso que o crente, o cristão, ele precisa entender onde deve estar a sua expectativa, para onde ele deve direcionar, porque direcionada no lugar certo é bênção, iremos vencer, iremos romper. Colocada no lugar errado, maldição, destruição. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. A expectativa em Deus nos dá estabilidade diante das incertezas. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Vamos lá em Isaías 40, 31. Amém? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Amém. Meu Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, igreja? Teve gente agora que foi pego do amém anterior, tá vendo? O amém anterior foi pego agora aqui. Porque a expectativa está no lugar certo. Porque no lugar certo, a gente não se cansa. Sabe por quê? Porque no Senhor, as nossas forças, elas são renovadas. Porque no Senhor, temos palavras que renovam o nosso ânimo. Palavras específicas, palavras que não foram ditas a outras pessoas, palavras singulares, pessoal, que não foi, distribuída aleatoriamente. Promessas específicas, que quando eu estou frustrado, porque as coisas não estão saindo do jeito como eu imaginei, Ele vem e me traz à memória. Ele me diz, Ele me chama para perto, me coloca aqui apertado contra o peito, ao ponto de ouvir o coração de Deus pulsando, dizendo assim, olha, eu tenho grandes expectativas em você também. E é sobre isso, é sobre ter a atenção no lugar certo, porque com a atenção, com os olhos fitos no Senhor, nós teremos a nossa caminhada garantida, porque as fadigas do dia a dia não nos consumirá. Porque, igreja, qualquer ser humano, para enfrentar qualquer batalha, ele irá se cansar, ele irá desanimar em algum momento. Mas é necessário ter alguém que, em momentos oportunos, pontos chaves, vai estender a mão e vai te levantar e vai te lembrar quem você é, o que você veio fazer aqui e para onde você vai. Mas só existe um que pode estar com você 24 horas para lembrar isso a você. Só existe um que pode usar
uma pessoa do seu lado que pode mandar um anjo até você e que, se nada também estiver te alcançando, ele faz um jumento falar, para que você entenda. Só existe um. Então é por isso que as nossas expectativas não podem ser gastas em outras coisas que não no Senhor. As nossas esperanças, ela não pode estar em outro lugar senão no Senhor. Porque no Senhor, as nossas esperanças, as nossas expectativas nos levantará. Nas pessoas, certamente nos derrubará. Amém? Quantos estão comigo? Eu vou perguntar quantos estão comigo o tempo todo aqui, viu? Que eu estou com medo de vocês cochilarem hoje. Quando esperamos em Deus, não ficamos paralisados com o medo do amanhã. Enquanto os que esperam em pessoas se cansam, os que esperam em Deus são renovados. Às vezes, quando a gente deposita a nossa expectativa em alguém, em quem não é o Senhor, quando somos frustrados, às vezes a gente não cai, é verdade. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade também que, se nós não cairmos, nós nos paralisamos. Nós ficamos no mesmo lugar. Só que em Deus, nós não fomos chamados para ser estátua. Nós não fomos chamados para estar com os pés congelados em um mesmo lugar. Nós fomos chamados para fazer parte de um reino que cresce todos os dias e que em todos nós temos um propósito dentro desse reino, que é anunciar o evangelho do Senhor, e Ele usará as nossas habilidades, Ele usará Ele usará as nossas forças, os nossos recursos, para irmos ainda mais longe. Nós não fomos chamados para ser estátua, fomos chamados para ser arauto do Senhor, para pregar o evangelho, para ir longe. E Deus enriquecerá uns para cumprir o propósito dele, mas você não tem como enriquecer se você ficar parado. A outros ele chamou, né, para ministrar, ele chamou para dar um ministério, mas você não vai alcançar o seu ministério se você estiver parado, frustrado com pessoas. A outros Deus chamou para a sociedade, para pregar o evangelho com base naquilo que é a sua atividade, de fato, o seu trabalho. Com o seu trabalho bem feito, honesto, você irá pregar o evangelho do Senhor. Agora você não vai conseguir desanimado dentro de casa, parado, estático. Deus te chamou e as suas expectativas, as expectativas dos seus negócios, dos seus relacionamentos, não pode estar nas pessoas que estão ali, mas deve estar no Senhor, que usou tudo ao seu redor para o favor do projeto que Ele tem, para honrar e glorificar o nome de Cristo Jesus. A confiança em Deus é a base da estabilidade espiritual. É o que nos faz continuar, mesmo quando parece que não vai dar certo. Às vezes a gente olha e parece que toda a situação é contrária. Mas, se nós temos as expectativas em Deus, pode até não ter estrada mais para frente. Parece que é um abismo, mas se nossa expectativa está em Deus, e foi Ele que nos ordenou a caminhar por aqui, nós iremos botar o pé, ainda que não tenha chão. Porque sabemos onde está a nossa expectativa. Temos plena convicção disso. E sabemos que aquele que nos deu a nossa expectativa nele, irá suprir tudo no caminho. Aleluias. Se você tem se sentido cansado, frustrado ou inseguro, talvez seja a hora de
reorientar, né, as suas expectativas. Reorientar. Deixe de esperar, né, melhor dizendo, perdão, do mundo o que só Deus pode fazer. Deixe de esperar das pessoas, deixe de esperar, né, de alguns grupinhos, deixe de esperar do seu trabalho, né? Tem gente que acredita, né, que o provedor da casa, né, é o trabalho que tem, né? Eu tenho porque eu tenho esse trabalho. Seu provedor é o Senhor. Glorifique a Deus com o seu trabalho, mas o seu provedor é o Senhor. É Cristo Jesus. Então não deixe o mundo, né, tirar os teus olhos daquilo que de fato é importante. Não deixe que as frustrações com as pessoas, com os colegas, amigos, irmãos. Quem nunca aqui, quer ver, olha, é provável que ninguém vai levantar a mão. Mas quem nunca brigou, discutiu, né, com um irmão de sangue? Levante a mão. Quem nunca brigou assim, discutiu assim, ficou chateado com o irmão de sangue? Olha, teve 2 aí que já levantou a mão, tá vendo? Glória a Deus pela sua vida, viu? Porque eu acho que eu já perdi os cabelos com todos já. Já discuti com todos. Mas é sério. Imagine só, se com os irmãos de sangue, que nós nascemos do mesmo ventre, né? Estamos assim, que dirá dos irmãos em Cristo? Que dirá das pessoas no trabalho? Pessoas humanas, falhas, com, às vezes, o caráter defeituoso, não porque querem, mas porque herdaram uma natureza caída de Adão e ainda sofrem as consequências de um realinhamento. Estão no processo, e no processo é natural, né, acabar machucando alguém, um ou outro. Mas o que não é comum ao cristão é permanecer ali naquele lugar, estático, porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para perdoar e liberar perdão. Deus nos chamou para viver uma comunhão intensa. Quando Ele diz, sejam um, assim como eu fui um com o Pai, para que o mundo inteiro creia que foi Ele que me enviou. É um convite a uma comunhão ímpar, a uma comunhão onde que naturalmente, por sermos humanos, por termos herdado uma natureza caída de Adão, nós iremos cometer falha, mas a natureza de Cristo, a nova criatura que Cristo trouxe, ela deve sempre prevalecer. E a natureza de Jesus que há em nós, através do Espírito Santo, deve sempre prevalecer. E se hoje o seu irmão te frustra e você, né, as suas expectativas não foram atendidas, né? Se a sua expectativa nele não foi atendida e você está frustrado, ore ao Senhor. Diga, Pai, errei. Não foi o meu irmão que errou. Porque foi eu que botei a minha expectativa nele, quando deveria estar com a expectativa em ti. Porque, às vezes, a gente vive transferindo responsabilidade. Mas o cristão, quanto mais maduro, mais responsável ele é. Porque no grande dia, o Senhor também o cobrará. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado também. Então, se você está frustrado com o seu irmão, está, né, ele por algum motivo, né, quebrou as expectativas, prometeu um churrasco e não fez, aí você deve chegar para ele e dizer, olha, cara, eu estou chateado com aquele churrasco lá. Eu fui para o churrasco, só tinha peixe, não tinha churrasco. Não tem como aí, né? Então, enfim, a gente, como cristão, maduros no Senhor,
devemos entender que se colocamos a expectativa no irmão, se colocamos a expectativa em alguém, tirando essa expectativa que deveria estar em Deus, devemos olhar agora para nós, né? E nos realinhar. É nós que devemos voltar para o caminho certo, redirecionar e dizer: Pai, errei, falhei, me perdoa, porque os meus olhos não estavam em Ti. Meus olhos estavam em uma promessa de emprego que ia me alavancar a minha vida financeira e que iria prover tudo o que eu precisava. E eu esqueci que era o Senhor que era o meu provedor. Eu esqueci, Deus, eu estava embriagado, né? Embriagado com as promessas. Nós precisamos ter esse coração de entender que somos responsáveis quando nós tiramos do Senhor as nossas expectativas. E não ficar transferindo a culpa para o indivíduo que nos feriu. Porque ele só conseguiu nos ferir porque a nossa expectativa não estava no lugar certo. Amém? Segunda lição. A expectativa em Deus nos livra da decepção, né? Uma coisa é você ficar frustrado ali, né? Um pouquinho frustrado. O problema é quando você fica decepcionado. Você normalmente cria aversão ao outro. Normalmente alguém que, quando nós estamos decepcionados com alguém, criamos aversão a essa pessoa. Mas vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 17. Vamos ler do versículo 5 a 8. E o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, o Jeremias dizendo: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do... Segura aí, fica aí mesmo. Amém. Cujo coração se desvia de quem? Glória a Deus. Nós confiamos no homem, depositamos nossa expectativa nele, né? Direcionamos os nossos olhos àquilo que ele nos prometeu, e aí quando ele não consegue cumprir aquilo que nos prometeu, nos frustramos, nos decepcionamos, muitas das vezes criamos aversão ali, porque a decepção está muito próximo da aversão. Você já não quer mais falar com a Ademir ali, não quero mais papo aí não, meu irmão. Porque você só se desviou, seu coração se desviou do Senhor. Seus olhos se desviou do Senhor. Não era mais o Senhor que era a sua expectativa. Não era mais o Senhor que iria te prover. Não era mais o Senhor que iria te proteger. Está um exemplo. Imagina só, né, uma nação que está sendo atacada por outra e a expectativa dela, né, é o seu exército. Por melhor que seja o seu exército. A Bíblia diz que se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não é o Senhor que guarda os seus bens, se não é o Senhor que guarda a sua família, se não é o Senhor que guarda os seus projetos, em vão você está, né, criando expectativa nele. Então é melhor você orar para o Senhor quando alguém, né, quando em algum relacionamento houver promessas, quando em alguma coisa você tiver expectativa em algo, em comprar algo, em adquirir algo grande, é melhor você consultar ao Senhor. Fazer como Davi, que em tudo, Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus.
Só que quando você olha para a história de Davi, você diz, meu irmão, é esse cara que era segundo o coração de Deus mesmo? Né? Porque existem várias, inúmeras falhas e erros que eu acredito que a maioria de nós hoje, se Davi tivesse aqui conosco, nós iríamos apontar alguns desses delitos que ele cometeu, né? Mas, olhe só, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus porque justamente todas as vezes que ele precisava depositar a expectativa dele, ele consultava a quem de fato ele deveria. Ele consultava ao Senhor, Senhor, eu quero ir para a guerra, mas indo à guerra, meu desejo é vencer a guerra e voltar a retornar vivo. Né? Expectativa do rei. A expectativa é para eu ir? O Senhor vai estar comigo? Se sim, vamos. Se não, né? Então, é para eu fugir? Se for para eu fugir, se o Senhor vai estar comigo na minha fuga, então, vamos. A expectativa está direcionada no lugar certo. Independentemente de qual for a opção, diante da bifurcação ali, aí, você escolhe o lado que Deus está. Você decide colocar os seus olhos onde Deus está. E aqui não há como ter erro. Aqui não há como ter frustração. Ainda que você não entenda logo de cara o que é que está acontecendo. Mas se você crê no Senhor, você sabe que você está indo na direção certa. Amém? Perdão, igreja. Jeremias contrasta 2 pontos, né, pessoais, de pessoas que confiam em homens e que confiam em Deus. A primeira, como um arbusto no deserto, sem furos. A segunda é como uma árvore plantada junto às águas, firme e frutífera, mesmo em tempos secos. Jeremias ele traz uma ilustração de que o homem que confia no Senhor é como aquela árvore que está plantada junto a um rio ali. Que mesmo em tempos de escassez, que não chove muito, ele sempre se permanece firme. Sempre se permanecerá lindo, cheio de folhas, forte. Assim é aqueles que depositam a sua confiança, a sua fé no Senhor. Ainda que as coisas não estejam saindo legais, como eu tinha esperado, né? Como eu tinha planejado, como eu tinha previsto, talvez, saiu daquilo que eu previa. Se a minha esperança, se a minha confiança, se a minha expectativa está em Deus, ainda que não seja nada do que eu planejei, eu permaneço firme. Eu permaneço vivo ali, encorajado, porque o Senhor me deu palavras. Palavras essas que no momento de angústia eu lembrarei. Que no momento de angústia usará pessoas para falar comigo. Amém? Abram as Bíblias em Romanos 8. Vinte e quatro. Vamos ler o versículo 24 e 25. Amém. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo,
Perdão. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Senhor, Ele nos convida a ter grande expectativa nele. Mas para ter expectativas no Senhor, nós precisamos exercitar uma coisa muito importante: paciência. E sabe qual é o maior problema do crente dos dias de hoje? O imediatismo. O imediatismo tem nos roubado do lugar de paciência. E a gente já não recita mais aquele salmo: esperei com paciência no Senhor. Já não recitamos mais porque nós não temos paciência. Nós temos um celular que quando a gente digita, assim que a gente termina de digitar, que clica para pesquisar, ele já aparece as informações. Então nós queremos que Deus funcione da mesma forma. Que quando a gente termine de orar, pum, aquilo que a gente orou já apareça na nossa frente. A gente não tem mais paciência. E a falta de paciência nos faz tirar os olhos de Deus. Porque a gente acredita que está atrasando, que está demorando, que não vai acontecer, que talvez aconteça com todo mundo, né? Porque Deus ama todo mundo, menos eu. E aí, né? Só que, olha só que interessante. Sara, ela tem um pouco disso, né? Ela diz: olha, eu sou já de idade avançada, você, o meu senhor também já é de idade avançada. Vamos dar uma forcinha, né? Vamos dar uma ajuda a Deus, porque Deus não sabe fazer o trabalho dele, não é isso? Muitas das vezes é assim que nós pensamos. Às vezes lemos e julgamos Sara, mas muitas das vezes é assim que nós pensamos. E Sara oferece, né, a sua serva para o seu senhor deitar com ela e ter o filho da promessa. O filho da promessa que Deus te deu não vai ser aquele que você vai querer encontrar no meio do caminho. O que Deus tem para você é específico. Tem detalhes, riquezas em detalhes. Não adianta você querer dar uma ajudinha ao Senhor. Ele é perfeito. Ele sabe fazer perfeitamente o trabalho dele. Precisamos, dentro da nossa esperança, ter paciência. Dentro da nossa expectativa no Senhor, ser paciente. Ser paciente no Senhor. Porque não esperamos, se esperamos o que vemos, não estamos esperando. Porque já está diante de nós. Já está diante de mim, de você. Se está diante de mim, você não esperamos. Não precisamos ter esperança, expectativas. É por isso que precisamos aprender a ser paciente. Nutrir essa virtude do Senhor em nós. Esperar em Deus é um ato de fé. Não é esperar porque vai dar certo, não é um pensamento positivo. É uma convicção dentro de mim, é uma verdade que está dentro de mim. De que Deus é meu Senhor, Ele é o meu Pai. Nele eu posso depositar as minhas expectativas, porque ainda que o mundo caminhe contrário, Ele não me frustrará. Deus é fiel, mesmo quando nós não entendemos o processo. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando estamos perdidos, sabe? Parece que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não reconhece o lugar que nós estamos. Mesmo assim, mesmo quando nós não entendemos o processo, Ele é fiel. Ele não é como aquele seu colega, seu amigo, seu patrão, seja lá o que for. Até como um Felipe, seu líder talvez, como seu pastor, que pode ter te frustrado em algum momento. Ele não é como nenhum de nós. Ele é perfeito. Ele é benigno. Nele não há maldade. E se você acredita que Ele não te ama, né, porque as suas expectativas não foram atendidas, é porque talvez você não tenha depositado as suas expectativas nele. E é por isso que você tem se frustrado tanto.
Por fim, descansar no Senhor e esperar nele. É o que diz o Salmo 37, versículo 7. Precisamos descansar no Senhor. Esperar em Deus não é perder tempo, é investir confiança na única fonte que não falha. Enquanto o mundo corre atrás de resultados imediatos, Deus trabalha em silêncio para preparar o melhor caminho para nós. A expectativa em Deus traz estabilidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A expectativa em Deus livra-nos das decepções, porque Ele nos comunica o tempo todo. Ele fala através de pessoas, Ele fala através de mensagens, da palavra, Ele fala conosco o tempo todo. Deus está o tempo todo falando. Se você não está ouvindo, é porque os seus ouvidos não estão nele. Mas se você pôr o seu ouvido no Senhor, se você depositar as suas expectativas nele, você vai ouvir. Porque ele não para de falar. A expectativa em Deus fortalece a verdadeira fé. Enquanto a expectativa direcionada no local errado, na pessoa errada, ela tende a destruir a sua fé. Porque você para de crer. Você deixa de crer. Você para de dar credibilidade. Então, quando Deus falar, você não irá crer mais. Se você continua colocando as suas expectativas em pessoas, normalmente, o filho, ele tende a depositar muitas expectativas no pai. Porque ele ainda não tem um caráter construído, ele ainda não entende direito a mensagem. Ele ainda não entende onde ele deve depositar confiança. Ele ainda não entende onde deve depositar a expectativa dele. E ele naturalmente deposita a confiança nas pessoas que estão ao redor dele. Na mãe, no pai, na avó, no avô, no tio, na tia. Só que olha só, quando esse garoto, ele é frustrado pelo pai, ele agora, quando o pai conversar com ele outra vez, que vai fazer alguma coisa, vai dar alguma coisa para ele, ele já não vai dar tanta credibilidade ao pai. A fé no pai foi afetada por um comportamento anterior do pai. Assim também é nas nossas vidas de forma imperceptível. Quando você não está depositando a sua expectativa no Senhor e você está colocando em pessoas, em coisas, em N situações, quando você não coloca no Senhor, à medida que há rompimento nessas áreas, você começa a descredibilizar e a sua fé é afetada. E quando o Senhor te falar alguma coisa, você vai acreditar que vai acontecer como todas as outras vezes aconteceu. Pessoas mentiram para você, pessoas que foram falsas com você, que não fizeram, não cumpriram aquilo que deveria cumprir, o acordado. E você acaba transferindo para o Senhor. Mas isso é a consequência de ter depositado a esperança no lugar errado, a expectativa no lugar errado. Eu queria fazer um apelo. Coloque hoje todas as suas expectativas nas mãos de Deus. Seus sonhos, seus relacionamentos, seu ministério, seu futuro. Deixe que Ele direcione os seus passos, acalme o seu coração, se ele estiver chorando por causa de decepções, por causa de frustrações, por causa que não saiu como você queria. Como o salmista declare também, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
Assim como o salmista falou. Eu queria que você colocasse diante do Senhor as suas expectativas. E que você começasse a examinar você mesmo. Dizer, Senhor, será que eu me frustrei porque eu coloquei a expectativa no lugar errado? Ou só porque eu não entendi os seus planos? Será que eu me frustrei porque eu ainda não estou preparado? Ou porque realmente eu tenho colocado as minhas expectativas no lugar errado? Queria convidar você a ficar de pé.